Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada. Essa é a nossa quinta aula sobre injeção eletrônica de moto. Nessa aula a gente vai falar sobre sensor de rotação, o sensor CKP. Segue a vinheta. Esqueci de um detalhe. Eu fiz um manual sobre injeção eletrônica PGM-FI, onde tem testes e tem o diagrama elétrico, e ficou muito bom. Para você conseguir esse manual em PDF, você clica no link aqui embaixo, aí você vai colocar o seu e-mail. Você vai lá no seu e-mail, confirma que é você mesmo, e nesse momento você vai receber esse manual em PDF. Beleza? Curte a aula aí. Vamos lá então, gente. Vamos falar sobre o sensor CKP, o sensor de rotação. A função do sensor de rotação é informar para a central quanto que está a rotação do motor. E essa informação ela é vital. Sem ela a moto não funciona. Então ele se torna um sensor tão importante. E a gente tem que saber como testar ele. Porque às vezes pode ser que a moto não pegue. Então nós temos que entender como é que ele funciona e entender como é que a gente faz o teste. Primeiro vamos entender o funcionamento dele. Aqui eu vou ter a central PGM-FI, PGM-FI, tá? E aqui a gente vai ter dois fios que vai ligado no sensor, esse e esse. Vamos ver quais são os pinos dele. Ele vai ligado aqui no pino 12 e no pino 23 da central PGM-FI. E aqui ele vai no sensor. Gente, esse sensor, ele é um sensor indutivo, tá? Ou seja, aqui dentro ele tem um elemento que é um elemento ímã. E esse elemento ímã, ele gera um campo magnético. E esse campo magnético que está aqui, aqui é um ímã, então ele tem o quê? Ele tem um campo magnético. Lá no volante do motor, nós vamos ter fixado a ele o estator e nós vamos ter fixado a ele também alguns dentes. E aí vai ter uma falha de dentes, e esses dentes têm uma distância aqui entre o elemento ímã e entre o dente. Quando o dente está próximo, o magneto, o eletroímã do sensor, ele vai fazer com que tenha aquela força de atração. E essa força de atração vai gerar o quê? Vai gerar um sinal. Quando a roda gira, quando o motor gira, esse dente ele vai sair desse lugar e vai entrar o vão. Quando entra o vão, essa força do ímã ela vai ficar mais fraca, porque você está mais longe do elemento magneto, do elemento ímã. E aí o que acontece? Aí o dente passa e o dente fica folga. Fica dente, fica folga. Aí o elemento ímã ele excita e ele diminui a excitação. Excita e diminui. Por quê? Por causa do dente. Esse diminui a excitação e aumenta a excitação faz com que ele gere um sinal. E esse sinal é o sinal do sensor de rotação. Através disso aqui, a central consegue identificar quanto está a rotação do motor. Tá? É bem interessante. Para a gente testar esse sensor é muito simples. E eu vou mostrar para vocês várias formas de testar esse sensor na prática. Vamos lá? Sensor CKP. Já falamos sobre ele, agora vamos ver como que a gente faz os testes nele. Nós podemos fazer o teste nele de três formas, tá? A gente pode usar o multímetro. Sempre um multímetro mais de R$1.000, tá, gente? Só que não, né? Trintão com esse multímetro. Com a caneta de polaridade e com o osciloscópio. Claro que com o osciloscópio é mais conclusivo, mas vamos fazer das três formas para vocês entenderem como é. Bom, primeiro eu vou desconectar aqui. Vou apertar aqui, né? Desconectar. Olha lá, desconectei. Então aqui está o conector do sensor. Esse sensor ele é um sensor indutivo.
Quando ele é um indutivo, 2 pinos vão dar resistência e um pino não vai dar porque é o aterramento da malha. Então vamos pegar o nosso multímetro aqui, vamos colocar em resistência. Vamos colocar em resistência. Eu vou colocar aqui em 2000, porque a resistência dele é mais de 200 ohms. Se eu colocar em 200 eu não pego nada. É meio chato de fazer esse teste aqui, tá, gente? Vamos ver se o multímetro está funcionando. Vamos relar um no outro aqui, ó. Tem que zerar lá, ó. Tem que zerar quando o multímetro é bom, né? Quando esse multímetro que não é 100%, ele sempre dá um pouquinho. Mas não tem problema. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeiro eu vou colocar nesses dois do lado esquerdo. Opa, já deu, ó. 240 ohms. Se eu colocar nesse último aqui, ó. Olha lá, não pode dar nada. Tem que dar infinito, número 1. E ele no meio aqui e aqui do lado também tem que dar infinito. Não pode dar nada. Só tem que dar resistência nesses dois aqui, ó. Olha lá, 240 ohms. Tá? Se caso eu testar aqui e ele der 0 e aqui ele der 0, significa que ele está em curto. Aí a gente tem que substituir o sensor. Para ver se essa resistência, para ver se essa resistência está certa, a gente tem que consultar o manual para ver se é dentro, mas é dentro de 240 ohms. Sendo também que essa moto é nova, então é gostoso trabalhar com moto nova, porque daí isso aqui serve para nós de referência na hora que a gente for testar a moto que a gente está desconfiado de estar com defeito. Bom, esse aqui é o primeiro teste. O segundo teste é com a caneta de polaridade. Vamos encaixar aqui. Pronto. Encaixadinho. Eu vou usar aqui uma agulha para espetar aqui. Então, aqui era assim, ó. Esse aqui era o aterramento, esse aqui é o aterramento, esse aqui é o fio que é o que dá dando resistência, esses dois. E esse aqui é o fio que dá o sinal. Então eu vou encaixar aqui dentro, tá? Ó. Encaixei aqui bem do ladinho, tá? Vou dar partida na moto. Ele vai gerar uma frequência aqui, porque ele pega o sinal de quem? O sinal dos dentinhos que está no rotor. Então a gente vai ver quanto que é essa frequência. É um teste legal também, tá, gente? De repente você está com uma moto que não pega, você fazer isso aqui fica bacana. Então, deixa eu dar partida. Como essa moto está pegando, eu vou dar partida nela para a gente testar. Ó, aqui é a caneta de polaridade. Ela tá aqui em volts. Eu tenho que apertar aqui, ó, para frequência. E eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Ela tá gerando 220 Hz. Como essa moto a gente sabe que ela tá boa, nós podemos dizer então que quando tiver em torno disso aqui em marcha lenta, o sensor está gerando o sinal. Agora, para a gente ver se esse sinal está certo ou não, aí nós temos que usar o que? O osciloscópio automotivo. E a gente vai usar o New Tecnoscópio. Então eu vou colocar aqui o conector do New Tecnoscópio. Encaixei. E agora a gente vai lá pro teste no osciloscópio. Vamos abrir o meu equipamento. Existe um teste aqui em função guiada, que você vem aqui, ó, casinha, sensores, sensor de rotação indutivo. Nós até podemos usar essa informação quando a gente não tem nenhuma referência, porque quando você vai pelas funções guiadas, ele já regula o equipamento pra gente. Só que olha que interessante, eu vou dar o play aqui, ó. Deixa eu explicar. Aqui ele já regulou. Ele regulou o quê? Ele regulou aqui para AC, que é um sinal de tensão alternada. Ele regulou a tensão para 2 volts, a ponta do atenuador para 1x
e o tempo para 10 milissegundos. Só que eu vou dar o play aqui. Olha o que aconteceu, ele ficou estourado, porque o sinal que eu tenho na moto é um sinal muito maior do que está regulado aqui. Aí eu tenho que vir aqui, ó, nesse botão aqui e aumentar a tensão para eu enxergar a onda. Ó, vou colocar para 5 volts, pronto, eu já consegui enxergar a onda. Nesse momento, eu vou clicar 2 vezes aqui nessa referência que é de carro para ela ir embora. Pronto, aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho um sinal de uma moto XRE 300. Vou dar o stop, vou dar o play novamente. Vou esperar ele carregar um buffer aqui de mais ou menos uns 10 para eu subir na nuvem. Pronto, vou desligar a moto para não acabar com o combustível dela. E agora vou habilitar a nuvem e vou subir esse sinal. Motos. Honda, né? A Honda sempre some daqui, mas tá aqui. É lá a última, né? Essa aqui que a gente está usando para esse curso. 2017. Outro. Bom, o sistema PGMFI. Conjunto agora são sensores. Rotação indutiva. Teste do sinal do sensor CKP. Eu já tirei uma foto agora. Eu deixei na área de trabalho. Aqui, ó, RPM-XR. Olha que foto legal que eu fiz. Então você que tem um New Tecnoscope aí, ó, vai conseguir testar esse sinal, ó, mamãozinho com açúcar. Teste. Sensor RPM. E vamos subir esse sinal. Como eu coloquei um buffer menor, ele sobe mais rápido e desce mais rápido. Então sempre quando você for subir um sinal, deixa um buffer pequenininho para não... Lógico, desde que você consiga pegar toda a forma de onda, né? No caso aqui, olha quanta coisa a gente gravou, né? Tem um monte de onda que a gente conseguiu guardar, então tá tudo ok. Ok. Agora vai ficar lindo para a gente testar o sensor. Bom, eu venho aqui, ó, filtro, Celso, dou a lupinha, Antônio Celso, motos, Honda, XRE. Olha lá, você está vendo que conforme a gente vai colocando mais sinais, vai aumentando aqui os botõezinhos, né? Então agora é sensores, rotação indutiva. Ele vai baixar o sinal da nuvem para eu poder fazer o comparativo. A fotinha. O sinal de referência. Agora eu vou dar o play e vou ver se o sinal agora é igual. Vamos dar partida na moto. Esse sinal aqui, gente, eu não consigo trigar ele, porque o trigger ele é definido pela quantidade de dentes que você tem, só que tem que ser dentes iguais, tem que ser sinais iguais, ou somente um pico. Nesse caso a gente consegue enxergar aqui alguns dentes em pacotes de dentes, a gente não consegue fazer esse trabalho, tá? Vamos dar um stop aqui que eu já consegui entender. Agora é só comparar a forma de onda. Eu venho aqui e faço uma comparação. Olha lá, ó. Então, essa diferença que vocês estão vendo de tamanho e largura, tá? Essa largura aqui
Que nem aqui bateu direitinho e no outro não bateu. Vai depender muito da rotação. Como rotação de moto é diferente de rotação de carro, ainda mais quando é um cilindro só, ela varia muito, principalmente quando tá meio frio, tá meio quente, então pode dar alguma diferença. Mas o que é importante a gente entender aqui, o sinal tem que ser muito parecido e a gente tem que analisar. Deixa eu finalizar isso aqui para mim poder explicar direitinho. Nós temos que analisar o que? Esses pontos aqui embaixo, esses pontos em cima, essa curvinha aqui, tá? Se essas curvinhas elas estão perfeitas, porque qualquer diferença aqui pode ser um defeito lá dentro, pode ser um defeito no sensor CKP e sempre analisar aqui, ó, o valor RMS, no caso aqui, ó, tá dando 4.32 volts e o pico máximo também, ó, chegou a dar 12 volts, tanto para mais quanto para menos, né? Porque é um sensor da C. Então a gente conseguiu fazer uma análise aqui conclusiva do sensor de rotação. Aqui a gente consegue ver que ele está funcionando perfeitamente. Então, com esse equipamento aqui, quando você tiver dúvida de um sensor, não tem erro. Chegou lá, espetou, você conseguiu ver essas formas de ondas todas perfeitas, dando aquela parte de quando ele está energizado, quando o pique sai, você consegue entender direitinho o funcionamento. Beleza? Então esse foi o teste do sensor CKP, sensor de rotação. Essa foi a nossa 5ª aula de injeção eletrônica de moto. Se você gostou, deixe seu like, faça seus comentários. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Detalhe, tem um link aqui para você baixar o nosso manual. Beleza? Até a próxima!